Franco. O próximo orador inscrito é o senador Alcir Gugais, que disporá de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, só há duas opções nessa vida: se resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca. Essa frase, senhor presidente, é do saudoso pedetista Darcy Ribeiro, cuja morte completa hoje 14 anos. Sua última atuação no plenário do Senado, em cadeira de rodas, foi no dia 4 de fevereiro de 1997, para votar na eleição que decidiu entre os candidatos Antônio Carlos Magalhães e Iris Rezende quem seria o presidente do Senado e o presidente do Congresso. Darcy Ribeiro foi 2 vezes ministro, vice-governador e assessor direto de 4 presidentes da República: Juscelino Kubitschek, João Goulart, Salvador Allende, do Chile, e Juan Velasco Alvarado, do Peru. Como antropólogo, historiador, cientista político, romancista e membro da Academia de Letras, teve reconhecimento internacional. Recebeu 8 títulos de doutor honoris causa, incluindo uma em Sorbonne, e teve obras traduzidas nos principais países do mundo. Darcy Ribeiro foi irreverente, polêmico, exuberante, contraditório, apaixonado, sem compromisso com método ou rigor científico. Jamais separou o saber acadêmico das questões políticas. Lutou pelos índios, pela universidade pública, pela educação básica gratuita em período integral. Darcy Ribeiro é um nome para ser lembrado sempre nessa casa, no Congresso, no Brasil inteiro. Mineiro, brasileiro e valoroso pedetista, merece todas as nossas homenagens feitas hoje e sempre. Senhor presidente, a grande discussão sobre o salário mínimo, do nosso ponto de vista, do PDT, é a manutenção e a elevação do poder de compra do trabalhador e não simplesmente o seu aumento de valor numerário. Ontem mesmo conversei por telefone com o nobre senador Cristóvão Buarque, que se recupera de uma cirurgia. Nós desejamos pleno restabelecimento ao nosso grandioso senador. E ele concorda conosco e me orientou sobre essa questão, sobre o seu pensamento também, em reforçar essa posição de que não adianta ficarmos aqui discutindo o acréscimo de 4 pãezinhos por dia na mesa do trabalhador, quando a questão vai muito mais além disso. Nesse momento, o mais importante é a garantia da evolução do seu aumento real. Criar uma fórmula de garantir o crescimento do poder de compra da população todos os anos, de uma forma gradativa e sustentada de acordo com a economia brasileira, sem atropelos, sem compromissos impossíveis de arcar. Do meu ponto de vista, isso é planejamento. E planejamento, senhor presidente, é tudo que o Brasil precisa para uma verdadeira agenda de desenvolvimento. Com isso, o governo pode planejar os investimentos do país, os trabalhadores, os sindicalistas, todos podem se planejar. Da mesma forma que representa ganho real do salário mínimo, o governo conseguir oferecer serviços de melhor qualidade à população brasileira. Seja na área de saúde, da educação, de transporte público, fazendo com que o trabalhador não precise enfiar a mão no bolso para compensar os serviços públicos ineficientes. Abro um parênteses aqui, fazendo um pedido para a nossa presidente Dilma, que, por exemplo, quando for projetado um novo conjunto habitacional, uma nova área residencial dentro de uma cidade, que haja um planejamento sobre o transporte público de massa eficiente, com corredores exclusivos, reduzindo assim o tempo de deslocamento do trabalhador
de casa até o trabalho. E o mais importante, reduzindo dessa forma os custos dessa locomoção. Isso, entre outras ações, contribui para aumentar o poder do salário mínimo, pois o desonera sensivelmente. Eu cito aqui também o artigo publicado ontem na Folha de São Paulo, no trecho que fala o seguinte: cada real a mais do salário mínimo representa uma despesa extra de 280 milhões de reais para o INSS. Quando a economia cresce, a arrecadação aumenta e compensa os gastos. Mas quando o crescimento é inferior ao reajuste, o governo tem que mover recursos de outras áreas para cobrir esse buraco. Senhores e senhoras senadores, senhoras senadoras, meus amigos de Rondônia, os brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, eu não duvido desses dados. Duvido menos ainda do fato de que, na falta de recursos diretos da arrecadação do INSS, outros setores tenham que ser privados para tampar esse buraco. Creio que o aumento do salário mínimo tem um potencial de causar um grande impacto nas contas públicas e na economia nacional. E isso deve ser levado em conta na hora de tomar uma decisão. Mas não há como tratar disso apenas como um simples cálculo de porcentagem. O cálculo é mais complexo. É um levantamento matemático que envolve a possibilidade de um trabalhador conseguir pagar a alimentação de sua família, o ônibus, o aluguel, as despesas da farmácia e conseguir chegar até o próximo dia 10, conseguindo dormir quando coloca a cabeça no travesseiro, sem pensar nas preocupações das suas contas do dia a dia. Cabe a nós fazermos a pergunta se isso é possível com R$ 545. Assim como cabe a nós nos questionarmos se há possibilidade de desviar recursos da segurança, da saúde, da educação e de outros setores para cobrir as despesas do INSS. Como diria o ditado, descobrir um santo para cobrir outro. Eu diria que o cobertor do salário mínimo é curto e que a fórmula para fazer esse cobertor crescer deve ser definida agora. Hoje, o salário mínimo é comemorado por ter ultrapassado a marca dos $300. Há 10 anos ele valia pouco mais de $70. No entanto, o dólar há 10 anos valia praticamente o dobro do que vale nos dias de hoje. Ou seja, se considerarmos o valor do dólar de 10 anos atrás para se fazer a conversão de hoje, teremos um salário mínimo de pouco mais de $150. Mas os combustíveis, por exemplo, subiram bastante nos últimos 10 anos. E sabemos que são insumos que afetam basicamente e bastante a economia de forma geral. No entanto, o aumento do salário mínimo acima do crescimento da economia, devido ao enorme contingente de pessoas envolvidas com essa remuneração, provoca o mesmo efeito da pesada carga tributária que sofremos, o repasse adiante do custo desse aumento. Então isso de pouco adianta. De pouco adianta chegarmos a um salário mínimo de R$1.000 se ele comprar a mesma coisa que um salário mínimo de $150, se ele provocar uma inflação novamente. O aumento real no salário mínimo, sem prejuízo para o governo e a economia, será possível se mudarmos a carga tributária imposta ao cidadão brasileiro, às forças produtivas e principalmente à iniciativa privada. A carga tributária sobre a folha de salários chega a valores de entre 34% a 40% do salário, sobrecarregando o empregador e reduzindo a remuneração real do trabalhador. Sem sombra de dúvidas, um valor bastante elevado que acaba servindo como um estímulo à informalidade e que, por isso, num efeito inverso, acaba afetando negativamente a arrecadação. Por isso, o governo se vê obrigado a aumentar os impostos e, com isso, acaba perdendo a arrecadação com o não pagamento dos impostos e com o baixo poder de compra do salário. Essa pesada carga tributária também impacta sobre a competitividade das empresas brasileiras no cenário internacional.
Precisamos, senhoras e senhores senadores, reduzir de uma vez por todas a complexidade do sistema tributário e unificar a legislação dos diversos tributos federais cumulativos, como o COFINS, o PIS, a CID e outros tantos impostos que pagamos mensalmente. Somente dessa forma, nós entendemos que será possível produzir um aumento real para o salário mínimo. Essa valorização do mínimo, junto com o ajuste fiscal necessário, acaba estimulando o consumo e a produção, alavancando a economia e gerando novos postos de trabalho. Por esse motivo, apoiamos a política de longo prazo do governo para os reajustes do salário mínimo. Entendemos que é o melhor para o trabalhador brasileiro. Mas não podemos nos esquecer da desoneração dos impostos sobre o salário do nosso trabalhador brasileiro. E, principalmente, a eficiência dos serviços sociais para com a população. Era isso que eu tinha para o nosso pronunciamento dessa tarde de hoje, presidente.